Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 21 e estamos no item 5. Estamos já quase no final do item 5, que é prodígios dos falsos profetas. E aqui Kardec nos fala o que seria prodígios. Coisas fora das leis da natureza? Não pode ser, porque só quem poderia, se quisesse, romper com as leis da natureza seria o Criador. Nenhum falso profeta poderia fazer um prodígio que equiparasse a se romper leis da natureza. Acontece que, é o que Kardec nos diz, não é? Os prodígios vão vir como nós, como leigos, em termos do que é realmente tudo na natureza, acontecem algumas coisas que a gente acha sobrenatural, porque sobrenatural é exatamente isso, né? Está acima das leis da natureza. Simplesmente, nós não conhecemos ainda tudo, né? Como dissemos ontem aqui, falamos da aurora boreal. Antes de nós, os cientistas, dizerem o que fenômeno é a aurora boreal, poderia ser encarado como algo mágico, não é? Enviado pelos deuses para sinalizar boa colheita, alguma coisa que o valha. E aí, então, Kardec continua nos dizendo aqui, vamos ler a última frase de ontem. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai, ou seja, diminui à medida que se amplia o círculo da ciência. Na medida que a ciência vai explicando as coisas, o sobrenatural vai diminuindo, né? E ele continua, então, aqui a nossa parte de hoje, né? Parte ainda do item 5, os prodígios dos falsos profetas. Nós estamos no capítulo 21, eu disse isso, não é? Haverá falsos cristos e falsos profetas? Em todos os tempos, os homens exploraram em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação certos conhecimentos que possuíam. Conhecimento é poder, não é? A fim de darem a si mesmos o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. É um homem imperfeito, no mundo de provas e expiações, ainda pode coisa que, né? Que a gente diz assim, não é possível, assim, ainda aqui é possível. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Mas não vamos subestimar as inteligências perversas, não é? Continua Kardec. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios, não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimento que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, o que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. Certo? Então, as faculdades, tanto anímicas, próprias do organismo, vamos dizer assim, quanto as mediúnicas, que possibilitam, que também, né, residem nas condições do organismo, que possibilitam o intercâmbio entre dois mundos, então, sejam faculdades anímicas ou mediúnicas, vou explicar. Faculdade anímica é quando eu vejo espíritos, mas eu vejo porque eu tenho dupla vista, ou seja, o meu corpo espiritual não está de todo unido ao meu corpo físico. Existe uma brechinha e aquilo me faculta ver os espíritos. Na verdade, quem vê o corpo espiritual não são os olhos físicos, por essa brechinha. Já a mediunidade da vidência, ela exige que um espírito acione, então eu vejo o que o espírito me dá a ver, certo? Então essa é a vidência, é a diferença entre a vidência, que é um tipo de mediunidade, da clarividência, que é uma faculdade anímica.
esse capítulo é interessante, não é? Que ele nos vai falar de ciência e às vezes a gente aqui acaba também trazendo questões de ciência e as questões que o espiritismo científico, podemos dizer assim, já nos traz. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila. Desses falsários não podem mais usar a ingenuidade, o desconhecimento, a ignorância do vulgo, né, da pessoa comum, porque a ciência vem e já diz o que é. Isso aí é isso aqui. Deixou de ser sobrenatural. Até mesmo a mediunidade, o livro dos médiuns nos diz. Mediunidade é um recurso que vem para qualquer um. Não precisa ser um eleito para ser médium, certo? Então a gente tem que ter... Muitos médiuns são tratados como espíritos iluminados e podem até ser, como os profetas podem até ver o futuro. Os médiuns podem até ser espíritos iluminados, mas não quer dizer que sejam, certo? Não quer dizer que o profeta vai falar do futuro, nem que o médium seja uma pessoa melhor que qualquer outra. Porque, como ele diz aqui, pode vir também esse recurso, não da profecia, tá? Não de ser profeta, mas a questão da mediunidade, certo? Não vamos... Mediunidade, está lá no livro dos médiuns, um livro importantíssimo para nós nos aprofundarmos nessa ciência que o Espiritismo nos traz, que favorece a comunicação entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas, esses falsos cristos e falsos profetas, né? Vamos chamar de falsos profetas, vamos deixar os falsos cristos de lado, falsos profetas. O que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, como a mediunidade também, não é? Que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então não existe profeta mau. Profeta mau é um embusteiro, é um mentiroso, é um falsário. Profeta já mostra que tem uma condição moral alta, que está trazendo informações do mundo espiritual superior. Então não tem profeta mau, não tem profeta perverso, certo? É um falso profeta. Dito isto, vamos ao item 6. O item 6 é um extrato do Novo Testamento. Kardec nos traz o versículo 1 do capítulo 4 da primeira carta de João. Versículo 1, capítulo 4 da primeira carta de João, Novo Testamento. Meus bem-amados, diz João, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Está aí porque a gente está pensando tanto aqui, falando do livro dos médiuns, não é? Porque está lá. Como é que nós vamos poder discernir se é um bom espírito ou não é um bom espírito? Isso que João nos diz, experimentai os espíritos. O espírito chega dizendo que é bom, fazendo aquela vozinha mansa, deixa falar, porque daqui a pouco se revela. Não consegue manter. Vai se trair, vai falar uma bobagem. Mas às vezes nós temos que ter segurança do que sabemos para podermos conversar com o espírito. Né? Ninguém vai entrar numa reunião mediúnica sem conhecimento robusto de espiritismo, não é? Que aí realmente é uma aventura. Não recomendamos, certo? Já ouvi pessoas de reunião mediúnica dizer que Kardec está ultrapassado. O livro dos médiuns, imagina. Então, como a pessoa pode se dizer espírita? Se a codificação espírita está ultrapassada, o que fica no lugar? Não é espiritismo. É outra coisa qualquer, mas não é espiritismo. Tá? Então tem que se colocar lá, casa espiritualista, mas não é casa espírita.
A casa espírita está fundada, alicerçada na doutrina espírita. Doutrina espírita são os 5 livros codificados por Allan Kardec. Vamos ter isto em mente. Claro, límpido e transparente, como um cristal. Meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. No item 7, Kardec vai comentar. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, isso, Kardec dizendo isso lá, meio do século XIX, não é agora não. Vem ao contrário, os fenômenos espíritas vêm lhes dar um último golpe. Então, o espiritismo ele traz um acervo de informações que destroem. Porque não vamos esquecer que esse aqui é sem capa. É o terceiro livro. Quando Kardec está aqui falando isto, já foi lançado o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o segundo livro da codificação que foi lançado. Então, nós temos o Livro dos Espíritos em 1857. Nós temos o Livro dos Médiuns em 1861. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Portanto, claro, né, o Livro dos Médiuns é um trabalho que veio baseado na mediunidade. Todas as informações vieram através de médiuns. Kardec fez todo aquele trabalho de codificar, de selecionar, de fazer as perguntas, de montar a estrutura. Então, todo o trabalho do Livro dos Espíritos está fundado na mediunidade. O segundo livro, brilhantemente, é o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque todo mundo estava se entregando a fenômenos espíritas na metade do século XIX. A mediunidade estava lá, os médiuns em toda parte, fenômenos em toda parte, espíritos em toda parte. A gente não tem ideia do que foi. É diferente do que está acontecendo aqui. Por exemplo, a gripe espanhola matou milhões de pessoas. Mas a gente parece que não passou, não aconteceu, porque não há registros, e já há registros melhores do que a metade do século XIX. Mas não há registros contundentes, vídeos a cores, e entrevistas, e materiais. Daqui a 100 anos, nós vamos ter um registro desta pandemia como nunca antes no mundo. Agora, para a gente ter uma ideia, que na Idade Média nós tivemos a peste negra, e até hoje ela impacta o mundo, porque foi nossa, sei quantos % da humanidade morreu naquela peste negra. Foi forte. Mas nós não temos esse registro mais vivo do que realmente foi essa invasão dos espíritos em pleno século XIX. Foi muito forte. As casas, elas tinham assim, saraus, festas, e no convite vinha com mesas girantes. Os espíritos estavam nas casas, nas festas, ali para divertir, para atrair a atenção das pessoas para a realidade da existência deles, já preparando o terreno para a vinda da terceira revelação, que é a doutrina espírita. O trabalho da espiritualidade é algo assim realmente muito impressionante. Bom, então a doutrina espírita veio dar um último golpe nesses fenômenos dos falsos cristos, né? Nesses fenômenos quase
mesmo para dominar e para enganar e para seduzir, para desviar do bom caminho que esses falsos profetas realizam, não é? Então, os fenômenos espíritas e a doutrina espírita veio esclarecer e dar aquele golpe para desmascarar. Mas é claro, eu tenho que estudar, porque senão não vou me esclarecer e não vou conseguir discernir. Amanhã continuamos o nosso item 7. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos abençoe e até amanhã.